Capítulo 7. Explicações de Lísias. Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância, alteavam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam, aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e, de quando em quando, pousavam, agrupadas nas torres muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Das janelas largas observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Preocupava-me, todavia, permanecer ali num parque de saúde. Havia muitas semanas sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários, noutro tempo, me haviam precedido. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para o conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Um dia não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador: Meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não? Pensa que está esquecido? Sim, porque não me visitam. Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem, 3 anos antes do meu trespasse. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou sua vinda. Quando se acalmou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o Filho dos Céus. Compreendeu? Eu tinha os olhos úmidos. Ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas, com um nó de lágrimas represadas no coração. No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar.
No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Entendeu? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora na terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio, e quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. "E onde está minha mãe?" exclamei por fim. "Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés." "Não vive em nosso lar", esclareceu Lísias. "Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você." Observando meu desapontamento, acrescentou o fraterno. "Virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio, rolou, como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto: desejarei então com todas as minhas forças, ela virá, ela virá. Lísia sorriu com inteligência e, como quem previne, generoso, afirmou ao despedir-se: convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber: primeiro, desejar; segundo, saber desejar; e terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. O visitador ganhou a porta de saída, sorridente, enquanto eu me detinha silencioso, a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras.